Olá, bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Como foram as férias? Descansaram um pouco? Revigoraram-se para que possamos continuar nessa luta? Desejo que sim, que todos tenham voltado com o ânimo redobrado para esse sprint final, tá bom? Sejam bem-vindos mais uma vez à aula de história. Começo com uma leitura, depois eu explico por quê. Os espanhóis entravam nas vilas, burgos e aldeias, não poupando nem crianças, nem velhos, nem mulheres grávidas ou parturientes. E lhes abriam o ventre e faziam em pedaços, sempre matando, incendiando, queimando, torrando índios e lançando-os aos cães. E assassinaram tantas nações que muitos idiomas chegaram a desaparecer por não haver ficado quem falasse. No entanto, ali teriam podido viver como num paraíso terrestre, se disso não tivesse sido indignos. Os espanhóis não tinham preocupação alguma, nem o mínimo cuidado em converter os índios, como se todas essas almas razoáveis tivessem que morrer com seus corpos e nunca tivessem que ter nem vida imortal, nem glória, nem castigos, como se fossem perfeitos animais. Os espanhóis e os índios, traçando um paralelo entre eles, chegaríamos à conclusão de que os índios são incomparavelmente mais virtuosos e dignos, mais santos que os espanhóis. Os espanhóis, em 38 ou 40 anos, mataram em conta redonda e injustamente mais de 12 milhões de índios na América. Os espanhóis sugam aos índios toda a substância do corpo, porque não tem outra coisa em casa. Fazem-nos suar sangue, expõem-nos a todos os perigos, oprimem-nos sob o jugo de trabalhos vários e insuportáveis. E como se tudo isso não bastasse, torturam-nos com bastonadas, com flagelações, consumindo-os, em suma, de 1000 maneiras diversas. E muito de temer que Deus desole a Espanha por causa dos grandes pecados que essa nação perpetrou na América. Um castigo aparente já vemos, e que é também visto por todo mundo. Deus já encaminhou um castigo para os espanhóis, por cujo meio nos aflige, mostrando ter sido muito ofendido nessas regiões, e por causa da destruição de todas essas nações. Esse castigo consiste em que, de tantos tesouros que se trouxeram das Índias ocidentais para a Espanha, nada ficou na Espanha. Assim, se um pouco havia antes que a América fosse descoberta, hoje não há nada. Pois bem, nós falaremos hoje da colonização espanhola na América. E eu optei por fazer a leitura de um trecho de uma obra clássica da narrativa da dominação espanhola na América, que é o livro do Frei Bartolomé de las Casas, O Paraíso Destruído. É um livro de denúncia, ele tem aqui um subtítulo, dê uma olhada, A Sangrenta História da Conquista da América pelos Espanhóis. Então, é a narrativa da dominação espanhola a partir do ponto de vista de um religioso, o Frei Bartolomé de las Casas. Por isso que primeiro eu li a sua denúncia e por último eu li a sua definição de castigo aos espanhóis. Tanto fizeram, tanto mataram, tanto exploraram, tanto ouro levaram e, por fim, como diz o Frei, nada ficou na Espanha. O que é uma verdade. A Espanha tornou-se a nação mais rica no contexto do mercantilismo, porém,
dependente do capitalismo industrial inglês, acabou esvaziando seus cofres nessas relações de comércio com a Inglaterra. Mas eu quero partir, obviamente, do princípio, por isso eu compartilho com vocês a lousa de hoje, tá? Um pouquinho mais ampla que as demais, não muito, mas um pouco apenas, certo? Para que possamos fazer as devidas anotações, tá bom? Muito bem. Temos aqui no nosso primeiro slide as informações gerais, como sempre, módulo 47, primeira série do ensino médio. O título da aula é A Colonização Espanhola na América, e eu começo dizendo o seguinte: os espanhóis, por terem uma vasta área de colonização no continente americano, não podemos nos esquecer que a colonização espanhola ela se estendeu pelas 3 partes do continente americano, ou do Novo Mundo, como eles denominavam, ou a Índia, Índias ocidentais, como vocês sabem. Nós temos região de colonização espanhola na América do Norte, México, na América Central, insular e continental, e na América do Sul. E por ter essa vastidão territorial colonizada, a opção foi a divisão do território colonial em vice-reinos e capitanias. Ou seja, a América Espanhola, como se denomina, ela foi dividida em 8 partes. 4 vice-reinos, 4 capitanias. Os vice-reinos são esses que eu apontei. O vice-reino de Nova Espanha, atual México, e o norte da América Central. O vice-reino de Nova Granada, o sul da América Central e toda aquela região do norte da América do Sul. O vice-reino do Peru, onde se estende hoje o território do Peru e da Bolívia. E o vice-reino do Prata, a região da Bacia Platina, onde temos hoje Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim. Além desses 4 vice-reinos, também existiam as capitanias. A da Guatemala, no norte da América Central, a capitania de Cuba, na América Central insular, denominada de Grandes Antilhas, a Venezuela, no norte da América do Sul, e o Chile, no sul da América do Sul ocidental, tá bom? Então, veja, originalmente, o território de colonização espanhola na América, ele já era dividido. Isso repercutirá lá no século XIX, quando tivermos o movimento de independência. Uma região que já era fragmentada originalmente se fragmentará ainda mais no processo de independência. Então, lá adiante, nós veremos isso, não é hora de falar ainda, tá bom? Mas lá na frente eu vou lembrar disso. Lembra que nós falamos que o processo de colonização espanhola na América ele já foi um processo de descentralização da administração colonial? Pois é, só a título de curiosidade. Esses 8 pedaços no processo de independência no século XIX, eles darão origem a 17 países. Então, ele se fragmentará ainda mais, tá bom? Então, essa é a primeira informação que temos. O modelo de colonização é um modelo no qual o território colonial se divide em 4 vice-reinos e em 4 capitanias, tá bom? A administração colonial, ela se pautou em alguns órgãos político-administrativos que eu listei aqui para vocês, tá bom? Essa aula é mais uma aula de nomenclatura do que qualquer outra coisa, meus queridos. Infelizmente, é uma aula mais teórica, uma aula mais conteudista, para que vocês conheçam tais órgãos dessa administração, para que vocês compreendam o significado de cada uma dessas denominações, tá bom? O principal órgão administrativo da região colonial espanhola chama-se Conselho das Índias, tá bom? E o Conselho das Índias era, antes de mais nada, a representação da coroa espanhola na América. Vale lembrar que nenhum monarca europeu esteve na América antes do início do século XIX, tá bom? O primeiro monarca, na verdade, foi o rei de Portugal, Dom João VI, que chegou no Brasil em janeiro de 1808. Antes dele, nenhum outro monarca europeu ousou vir para a América fazer seja lá o que for, tá bom? Então, havia uma representação do monarca na região colonial.
Mas, repito, até o início do século XIX, nenhum monarca europeu ousou vir para a América ver com seus próprios olhos ou pisar com seus próprios pés a região colonial. Tá? O outro órgão da administração colonial, ele se chama Casa de Contratação. A Casa de Contratação era o órgão responsável por fazer a fiscalização e a tributação colonial, certo? Ou seja, fiscalizar o recolhimento de impostos e ordenar essa tributação. Ou seja, era o órgão que representava toda a estrutura de exploração e tributação da região colonial espanhola. Os cabildos, eles representavam o poder político local, o que na América Portuguesa recebeu o nome, desde 1532, de Câmara Municipal. Então, só para fazer um paralelo, por isso que eu coloquei entre aspas e entre parênteses, câmaras municipais, tá bom? Então, cabildos, representação do poder político local, semelhante na América Portuguesa às câmaras municipais. E, por último, uma outra denominação da administração colonial, temos as audiências, que representam os tribunais coloniais, ou seja, o que poderia ser juridicamente resolvido na região colonial eram resolvido nessas audiências, tá bom? Então, tribunais de justiça coloniais era o que se conhecia como audiências, certo? O outro assunto apresentado nessa aula é o modelo de sociedade colonial. E aqui o que eu apontei para vocês foram os principais grupos que compunham essa sociedade na América Espanhola. Então temos os chapetones, os criolhos, os negros e os indígenas, tá bom? Na verdade são três grupos: brancos, negros e indígenas. Só que tais denominações, chapetones e criolhos, diferenciavam os próprios brancos. Então, imaginem vocês o nível de preconceito e de discriminação que existia nessa sociedade espanhola. Os próprios brancos eram diferenciados com relação à sua origem. O branco nascido na Espanha e de lá emigrado para a América era o chapetone. O descendente dele, filho de brancos, nascido na América, era denominado de crioulo, tá bom? A mesma denominação será atribuída aos negros no Brasil, que aqui nascia, o crioulo era uma denominação dada ao descendente do africano, porém nascido no Brasil. Então, as denominações se assemelham com relação àquilo que elas querem representar. O branco, nascido na América Espanhola, descendente de espanhóis, era chamado de crioulo. Bom, eu queria deixar bem claro o seguinte: embora ambos fossem brancos, embora ambos representassem a elite, apenas os brancos vindos da Espanha, ou como eles próprios chamariam de uma maneira hoje, claro, né, inaceitável, eles denominavam de espanhóis puros, porque haviam nascido na metrópole e de lá imigrado para a América. Esses chapetones exerceriam todas as funções políticas na administração colonial. Então, os vice-reis, os capitães, os que trabalhavam nos órgãos político-administrativos, sem exceção, eram chapetones. Só exerceriam cargos político-administrativos aqueles que haviam nascido na Espanha e de lá emigrado para a América Espanhola, tá bom? Monopolizavam, portanto, os cargos políticos. Foi essa a observação que eu fiz. Os descendentes deles, os filhos, netos e por aí adiante, nascidos na América Espanhola, eram chamados de crioulos. Tudo bem? E eram elite também, mas não a elite política, porque não exerceriam cargos político-administrativos. Eles representavam, na verdade, a elite econômica, pois controlavam as relações de produção e de comércio colonial. Chegará um momento, no século XIX, veremos isso também no próximo ano, mas eu já antecipo para vocês, chegará um momento que essa elite econômica, os criolhos, não se satisfarão com essa posição.
eles também buscarão um monopólio. E é exatamente nesse contexto, quando os crioulos, insatisfeitos com a exploração da metrópole e com o monopólio exercido pelos chapetones, liderarão os movimentos de independência, as guerras de independência na América Espanhola. E quando a América Espanhola tornar-se independente no século XIX, esses crioulos serão chamados, dali em diante, de caudilhos. Guardem esses nomes que eu cobrarei de vocês no próximo ano, tá bom? Cobrarei no sentido de apenas perguntar: lembram-se que nós falamos sobre isso? Pois bem, chapetones e crioulos são duas faces de uma mesma moeda, ou seja, representam a elite dessa sociedade colonial espanhola, embora os chapetones são os espanhóis emigrados e os crioulos sejam os descendentes deles. Os chapetones, a elite política, os crioulos, a elite econômica. Essa sociedade também tinha um número de negros africanos também forçadamente emigrados compulsoriamente, e em comparação com a quantidade de indígenas explorados na América Espanhola, os negros são em menor número, quando se faz uma referência comparativa com o Brasil, por exemplo. Por quê? Os africanos na América Espanhola, oriundos também do tráfico negreiro, não há diferença com relação a isso, eles eram utilizados como mão de obra escrava nas regiões de colonização e de exploração de produtos tropicais. Uma boa parte da América Espanhola teve esse modelo empregado, especificamente na América Central e até mesmo na América Central insular, tá bom? Então, nessas regiões de plantation, como sempre, haverá exploração da mão de obra escrava africana, fruto do tráfico negreiro. Embora na América Espanhola a principal forma de exploração do trabalho tenha sido o trabalho compulsório indígena. Então, os indígenas, os nativos da América, os que sobreviveram à conquista, e como foi dito pelo Frei Bartolomé de las Casas nesse livro, dá uma olhada aqui, ó. Ele fala que 12 milhões foram injustamente assassinados. Os que sobreviveram foram explorados como mão de obra. O trabalho compulsório, como o nome já diz, é um trabalho forçado. Tudo que é compulsório é forçado, é obrigatório, só que não é escravo. Há uma diferença na denominação, não significa que seja mais ou menos violento, não é isso que está sendo discutido. É que o trabalho compulsório ele tem uma contrapartida, ele tem um pagamento, coisa que a mão de obra escrava não tem. Então, eu quero deixar bem claro que a mão de obra escrava africana ela é empregada nessas áreas de colonização, de exploração de produtos tropicais, cana, tabaco, café, algodão, principalmente na América Central. Já o trabalho compulsório indígena, dos nativos da América, ok? De incas, astecas, mexicas, toltecas, quechuas, enfim, nós falamos incas, astecas, maias, já num profundo processo de decadência, quando os espanhóis aqui chegaram, nós colocamos, na verdade, grupos que eram denominados de forma diferente em dois grupos maiores, incas e astecas, mas nós vamos aprender a fragmentá-los um pouco mais, certo? Então, esses indígenas, incas, astecas, mexicas, toltecas, quechuas, enfim, eles foram explorados compulsoriamente. Tiveram que trabalhar forçadamente, obrigatoriamente, principalmente nas regiões de colonização de exploração de metais preciosos, na mineração, famoso bulionismo espanhol que tanto falamos quando tratamos do mercantilismo. A extração de metais preciosos, a extração de ouro e prata era feito por meio do trabalho compulsório desses indígenas, tá bom? Só que esse trabalho, embora compulsório, como eu disse, ele tinha uma contrapartida, ele tinha um pagamento, entre aspas. Pagamento nem sempre é monetizado, ou seja, não é monetarizado, não é uma moeda. Pode ser um pagamento com alimento, com parte da produção, e dependia aí dessa relação. O que eu quero que vocês compreendam é que a forma de exploração do trabalho desses indígenas ela é diferente do emprego da mão de obra escrava africana. E talvez, por curiosidade, você queira me perguntar: por que, Fabiano? Por que havia essa diferença? E eu lhes digo:
Porque quando os espanhóis aqui chegaram, incas e astecas já exerciam essa forma de trabalho. Eles já se sujeitavam a isso nos impérios que aqui existiam, tanto no Império Inca quanto no Império Azteca. Os incas chamavam essa forma de exploração de trabalho de mita, e os astecas chamavam de quatequil. Então, mita e quatequil eram a denominação original do trabalho compulsório nesses impérios. Acontece que quando os espanhóis aqui chegaram, eles perceberam que esse modelo funcionava. E por isso eles não modificaram, eles continuaram explorando e intensificaram, obviamente, essa relação de exploração. E também rebatizaram os termos. A mita e o quatequil, mita inca, quatequil azteca, passaram a ser chamados de repartimento, beleza? Então, o repartimento é a redenominação da mita e do quatequil. E o que vem a ser isso? Repartimento é definido como trabalho compulsório indígena prestado aos espanhóis em troca de pagamento. Lembrando que esse pagamento não necessariamente tem que ser monetarizado. Não tem que ser com moeda, pode ser com alimento, tá bom? Geralmente era. Então, vou repetir: repartimento, trabalho compulsório indígena prestado aos espanhóis em troca de pagamento. E como o modelo funcionava, os espanhóis trouxeram a cruz, trouxeram o aço, trouxeram o germes, enfim, mas foquemos na cruz. Os espanhóis trouxeram a religião católica e a impuseram aos indígenas. E é claro que toda a pregação religiosa, ela se fundamenta no temor. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você não cumprir com os dogmas religiosos, você será punido. E a punição é terrível. Não é isso o que os espanhóis diziam, que os portugueses diziam, que os colonizadores diziam àqueles que eles consideravam pagãos? Então, muitos foram convertidos de maneira forçada e muitos se levaram à conversão pelo temor das punições que tanto se dizia. E os espanhóis se aproveitaram disso. O nome dado é encomenda. Então, a encomenda também era um trabalho compulsório indígena prestado aos espanhóis em troca de catequização. Fabiano, você está querendo dizer que eles eram explorados e, em troca, eles eram catequizados? Sim, eles eram catolizados. E por que eles se sujeitavam a isso? Porque eles temiam as punições tão alardeadas pelos colonizadores. Só que essa punição era terrível. Não era a punição do colonizador, era a punição divina. E essa seria eterna. Então, por medo do terror, do temor e da opressão, os indígenas se sujeitavam a trabalhar em troca da conversão ao catolicismo. Tudo bem? Volto a dizer, esse modelo de exploração do trabalho, ele foi um modelo generalizado, amplamente difundido na área de colonização espanhola. E eu gostaria de encerrar com uma frase que diz mais ou menos assim: a cruz, o aço e os germes dizimaram as civilizações americanas pré-colombianas. A cruz, o aço e os germes continuam dizimando as populações nativas latino-americanas. Pensem nisso, tá bom? Continuemos nesse assunto, porém agora fazendo os exercícios de aula. Vem comigo? Chegar então. Módulo 47, tá bom? Vou chegar na página aqui para a gente poder fazer. Ó, página 14. Adivinha a frase que começa? Olha que lindo. A espada, a cruz e a fome. É diferente, mas tem o mesmo significado. É que quando ele fala a espada, a cruz e a fome, as armas, a religião e a exploração. A cruz, o aço e o germe está falando da religião, das armas e das doenças, no mesmo sentido.
tá? A espada, a cruz e a fome dizimaram a família selvagem. A propósito dos versos do poeta chileno Pablo Neruda, comente os efeitos da colonização para os indígenas da América. Eu sugiro que você copie ipsis literis, ou seja, assim como está, literalmente, a resposta apresentada. Conquista e subordinação dos povos ameríndios, destruição da sua cultura e modo de vida, imposição de valores culturais europeus. Poderíamos resumir em 3 palavrinhas, né? Dominação, exploração, dizimação, certo? Eles subordinaram os indígenas aos seus mandos, modelos e crenças, exploraram ao máximo o vigor físico desses indígenas e depois o confronto dizimou, segundo Frei Bartolomé de las Casas, 12 milhões. A cruz, o aço e os germes, ou a espada, a cruz e a fome foram as armas utilizadas pelos espanhóis nesse processo de conquista. E qual a consequência? O título do livro do Frei Bartolomé: O Paraíso Destruído. As aldeias de índios estão forçadas a entregar certa quantidade de seus membros aptos para realizar trabalhos durante um prazo determinado. Esses índios são compensados com certa quantidade de dinheiro e destinados aos mais variados serviços. Trabalham e recebem. Ou é mita, ou é repartimento. Vamos ver qual o nome que ele usou? Esse trecho da obra de Sérgio Bagu, Economia da Sociedade Colonial, apresenta as condições de trabalho compulsório dos grupos indígenas das áreas espanholas submetidos à instituição da mita. Ele colocou mita entre aspas, porque até hoje fala-se muito mais mita do que repartimento, mas eu quero que vocês se lembrem disso. Mita é o nome que o Inca dava. Repartimento é o nome que o espanhol passou a dar. Para quê? Para o trabalho compulsório indígena em troca de pagamento. Tá bom? As epidemias, germes, provocadas pelos contatos entre europeus e povos autóctones, ou seja, originários da América, representaram uma espécie de guerra biológica que afetou, ainda que de forma desigual, conquistadores e conquistados. É uma grande verdade isso. Eu tenho um livro ali de um cara chamado. Eu estou lembrando o sobrenome dele, que é o Diamond. Né? E o Diamond, no livro dele, que também tem essas 3 palavrinhas como definição, tá? Ele, Jared Diamond, lembrei o nome dele, lembrei. Quer ver? Eu vou pegar o livro ali rapidão para mostrar para vocês. Eu vou lembrando, né? Eu vou pegando. Tá aqui, ó. Jared Diamond, Armas, Germes e Aço, os destinos das sociedades humanas. Ele fala de inúmeras sociedades primitivas, tanto na América quanto na África e na Oceania, mas ele dedica alguns capítulos especialmente à chegada dos espanhóis aqui e o início da dominação. Inclusive, ele tem um capítulo aqui, olha, o enfrentamento em Cajamarca, onde ele fala do domínio espanhol sobre os incas e, mais do que isso, do sequestro e assassinato do imperador inca, do Sapa inca, chamado Atahualpa. Se me permitirem, eu leio o início do capítulo para vocês. Olha, enfrentamento em Cajamarca. A maior mudança populacional dos tempos modernos foi a colonização do Novo Mundo pelos europeus e a consequente conquista, redução numérica ou completo desaparecimento da maioria dos grupos de nativos americanos, os índios americanos. O Novo Mundo foi inicialmente colonizado, na verdade, há muito mais tempo por esses povos que emigraram do Alasca, ele vai falando tudo isso até chegar
na descoberta da América pelo Colombo e depois, claro, a própria dominação que se dá no início do século XVI, tá bom? Aí ele conta a história do Atahualpa, ele fala da, digamos, alegação religiosa dos espanhóis no processo de conquista, né? Eu tenho algumas anotações feitas aqui, mas se eu for ler esse trecho para vocês agora, ele está tratando especificamente do, do sequestro do Atahualpa, que ele pede, né, um quarto de ouro em troca da sua libertação. Ele fala do terror dos incas quando se depararam com o cavalo. E ele fala, sim, aqui no capítulo que eu gostaria de encontrar, e encontrei, tá aqui, ó, previamente anotado, tá bom? Dos germes, das doenças, como se diz na alternativa, no exercício 3, alternativa B, né? Ele fala assim, ó, a varíola se alastrou entre os índios sul-americanos após a chegada dos colonizadores espanhóis no Panamá e na Colômbia. Matou o imperador inca Huayna Capac e a maior parte de sua corte em 1526, assim como seu herdeiro designado, Ninan Cuyushi. Essas mortes precipitaram uma disputa pelo trono entre Atahualpa e seu meio-irmão Huáscar. Cara, parece que não tem nada a ver isso, né? Mas vocês não vão acreditar. Faz 2 anos a Unicamp fez uma questão que o candidato tinha que saber o nome do irmão do Atahualpa. Huáscar. Não fosse a epidemia, os espanhóis teriam encontrado um império unido. A presença de Atahualpa em Cajamarca, portanto, destaca um fator-chave na história mundial. Doenças transmitidas para as pessoas sem imunidade por invasores com considerável imunidade, varíola, sarampo, gripe, tifo, peste bubônica e outras doenças infecciosas endêmicas na Europa, tiveram um papel decisivo nas conquistas europeias, dizimando muitos dos povos dessa região. As doenças mataram um percentual calculado em cerca de 95% da população da América pré-colombiana. Eu vou ler de novo esse trecho, tá? Talvez eu tenha lido errado. Em todas as Américas, as doenças introduzidas pelos europeus se alastraram de uma tribo para outra, bem antes do avanço da colonização, matando um percentual calculado em cerca de 95% da população nativa. Imaginem vocês, as doenças elas foram usadas como armas. Os espanhóis deixavam roupas de indivíduos vitimados pela varíola para que os indígenas as pegassem, as apanhassem, as vestissem e com isso disseminassem, né? Disseminassem a doença. Bom, alternativa B, as doenças provocaram, ou representaram uma espécie de guerra biológica que afetou, ainda que de forma desigual, conquistadores e conquistados. É claro que os conquistadores também tiveram que enfrentar as doenças tropicais, mas as doenças europeias mataram infinitamente mais do que a febre amarela, do que a poxa, como se chama? Cara, a malária, tá bom? Malária, febre amarela, febre terçã, que eram as doenças tropicais. Beleza. 4. A instalação de uma igreja poderosa, dominadora e próxima dos autóctones, ou seja, dos nativos da América, contribuiu para a dominação espanhola e portuguesa da América, uma vez que os religiosos desenvolveram missões de cristianização dos nativos e facilitaram o emprego da mão de obra indígena na empresa colonial. Encomenda, trabalho compulsório indígena em troca de catequização, ou seja, a Igreja Católica ela dava respaldo para a exploração. Tá bom, queridos? Esse foi o assunto de hoje, a colonização espanhola na América.
Na próxima aula nós falaremos um pouco do continente africano, mais do que do continente africano, nós falaremos dos africanos que foram escravizados, para conhecer um pouco da história daquele continente, tá bom? Desejo a vocês um ótimo dia e fico na expectativa do nosso próximo encontro. Foi um prazer revê-los. Nos vemos novamente em breve, tá bom?